Oi pessoal, eu sou Giovana Barros e sejam muito bem-vindos ao canal Amor e Livro. Hoje eu vou falar sobre um dos livros mais famosos da Agatha Christie, Morte no Nilo. E antes de qualquer coisa, eu preciso fazer um aviso muito importante. Esse vídeo tem spoilers de absolutamente tudo, sério. E eu vou contar quem morre, quem matou, como matou, qual era o plano, o final, tudo. E todas as grandes revelações da história. Então, se você ainda não leu o livro e pretende ler, sem saber de absolutamente nada, esse é o momento de sair do vídeo. Agora, se você já leu o livro ou simplesmente não se importa com spoilers, pega um café, senta aí e vamos conversar sobre uma das histórias mais inteligentes da Agatha Christie. Eu já tinha ouvido falar muito sobre Morte no Nilo antes de ler. Muita gente considera esse um dos melhores livros da Agatha Christie. E depois de terminar a leitura, eu entendi perfeitamente o motivo. O que eu mais gostei foi que não é um livro que sai correndo para mostrar um assassinato logo nas primeiras páginas. Primeiro, a Agatha Christie faz uma coisa que ela faz muito bem. Ela apresenta os personagens e ela faz isso de um jeito que parece ser simples, mas depois que você percebe que cada conversa, cada comentário e cada detalhe estavam preparando o terreno para o que iria acontecer. A história começa com uma mulher chamada Lynette Ridgway. E basicamente, Lynette parece ter nascido com sorte. Ela é extremamente rica, herdeira, muito bonita, muito inteligente e parece que consegue ter tudo o que quer. Quando ela entra em algum lugar, as pessoas olham diretamente para ela. Quando ela quer comprar alguma coisa, ela compra. Quando ela quer realizar algum sonho, ela realiza. E isso faz com que muita gente tenha inveja dela. Mas aí também existe um problemão. A Lynette está tão acostumada a conseguir tudo o que quer que às vezes parece não perceber o efeito que suas decisões têm sobre as outras pessoas. E isso vai ser muito importante para a história. A melhor amiga dela é Jacqueline de Belfort, que é normalmente chamada de Jack. E eu preciso dizer que a Jack foi uma das personagens mais interessantes do livro para mim, porque ela é muito intensa. Ela sente tudo de maneira exagerada. Ela ama intensamente, ela sofre intensamente, ela fica com raiva intensamente. Nada dela, nada nela é pela metade. A Jack tá apaixonada por um homem chamado de Simon Doyle. E os dois estão noivos. E ela fala tanto sobre o Simon que acaba apresentando ele para Lynette. E aqui acontece uma das maiores ironias do livro, porque pouco tempo depois o Simon acaba abandonando a Jack e ele se casa com a Lynette. Quando eu olhei essa parte, eu automaticamente pensei, isso vai acabar muito mal. Porque imagina sua melhor amiga se casar justamente com um homem que você é loucamente apaixonada. Não tem como isso terminar em paz. A Jack fica completamente destruída, mas ela não desaparece. Ela não aceita a situação e ela começa a seguir o casal para todos os lugares. E quando eu digo todos os lugares, é todos os lugares mesmo. Hotel, viagem, passeio, cidade. Ela tá sempre aparecendo como uma sombra. Aos poucos, Lynette começa a ficar nervosa. No começo, ela finge que tá tudo bem, mas depois fica claro que ela tá muito assustada. E essa foi uma parte que eu gostei demais, porque pela primeira vez vemos que ela não é tão poderosa quanto parece. Ela tem dinheiro, mas ela não consegue controlar a situação. Ela tem riqueza, mas não consegue comprar a sua tranquilidade. E quanto mais a Jack aparece, mais a Lynette sente que algo ruim, alguma coisa ruim vai e pode acontecer. E então chegamos à parte mais famosa do livro, a viagem pelo Egito. E eu adorei o cenário, sério. A Agatha Christie consegue fazer você sentir que está viajando junto com os personagens. Tem os templos, tem as paisagens, tem o Rio Nilo, tem os passeios, tem o navio, e tudo isso cria uma atmosfera muito diferente
dos outros livros dela que eu já li. Nessa viagem também está presente um personagem muito importante, o famoso detetive belga Hercule Poirot. Eu gosto muito do Poirot, porque ele não é um detetive que sai correndo por aí procurando pegadas. O diferencial dele é observar pessoas. Ele presta atenção em comportamentos, em expressões, em pequenos detalhes. E muitas vezes ele resolve os casos entendendo a mente humana. No navio também tem outros passageiros. E uma coisa que eu gosto muito da Agatha Christie é que praticamente todo mundo parece suspeito. Tem a escritora Salome Otterburn, tem a sua filha Rosalie, tem o Tim Arlerton, tem a mãe dele, tem o Andrew Pennington, tem a Marie Van Schuller, tem Miss Bowers, tem o Coronel Race e tem várias outras pessoas. E cada uma delas parece esconder alguma coisa. Enquanto eu lia, eu desconfiava de praticamente todo mundo. Sério, todo mundo. E então acontece uma cena muito importante. Jack continua perseguindo o casal, até que uma noite ela encontra Simon. Os dois discutem e ela fica completamente alterada. Puxa uma arma e atira. Simon cai ferido. Todo mundo corre para ajudar. Existe confusão, pessoas indo e vindo, médicos sendo chamados e Jack fica sob observação. Ou seja, aparentemente ela não poderia cometer nenhum outro crime naquela noite. E é justamente por isso que o assassinato se torna tão misterioso. Na manhã seguinte, Lynette é encontrada morta, com um tiro na cabeça, dentro da própria cabine. E foi nesse momento que eu pensei, agora começou o verdadeiro livro. Porque até então a história estava sendo construída o cenário. E agora o mistério finalmente aparece. O problema é que nada faz sentido. A principal suspeita é a Jack, mas Jack estava sendo observada. Então como ela poderia ter matado a Lynette? Outra possibilidade seria Simon, mas Simon estava ferido. Então como ele poderia ter feito aquilo? Daí a Agatha Christie começa a brincar com a cabeça do leitor, porque toda explicação parece ser impossível. Poirot inicia sua investigação, e quanto mais ele investiga, mais estranha a situação fica. Alguns objetos desaparecem, alguns passageiros mentem, certas histórias não combinam, e algumas pessoas escondem informações. E o que parecia ser um simples assassinato começa a se transformar em algo muito mais complexo. Mas a história não para na morte da Lynette. E isso foi uma das partes que mais me surpreendeu, porque começam a acontecer outras mortes. Primeiro, a Louise Bourget, que era empregada da Lynette. Louise tinha visto alguma coisa. Ela sabia que era algo importante, mas antes que pudesse contar tudo, é assassinada. Quando isso aconteceu, eu pensei, pronto, quem matou Lynette está apagando as testemunhas. Depois acontece outra morte. A escritora Salome Otterburn também é assassinada. E justamente quando estava prestes a revelar uma informação extremamente importante. Nessa altura do livro, eu já estava completamente perdida, porque parecia que toda pessoa que descobria alguma coisa acabava morta. E o mais interessante é que Poirot nunca entra em pânico. Enquanto todo mundo está desesperado, ele continua observando, pensando, analisando e juntando as peças do quebra-cabeça. Até que finalmente chegamos ao grande final. E sinceramente, essa é uma das melhores explicações de mistério que eu já li. Poirot reúne todos os envolvidos e começa a revelar a verdade, pouco a pouco, como se estivesse desmontando uma máquina. E então descobrimos o grande plot twist. Simon Doyle e Jacqueline de Belfort estavam trabalhando juntos desde o início. Sim, desde o início. Eles nunca deixaram de ser aliados, nunca deixaram de se amar, nunca deixaram de planejar tudo. O noivado era real, mas o rompimento fazia parte do plano.
O casamento com Lynette fazia parte do plano. A perseguição da Jack fazia parte do plano. As discussões faziam parte do plano. Praticamente tudo era encenação. Tudo. O objetivo era simples. Simon queria a fortuna de Lynette e para conseguir isso precisava se casar com ela. Mas, para que ninguém suspeitasse dele, ele e Jack criaram uma enorme peça de teatro. Uma atuação gigantesca que enganou praticamente todo mundo. Inclusive vários leitores, inclusive eu. A cena do tiro em Simon, encenação. A briga, encenação. O sofrimento exagerado, encenação. Tudo havia sido cuidadosamente planejado. Na verdade, Simon não estava impossibilitado de agir. E Jack não estava tão inocente quanto parecia. Eles criaram um álibi perfeito. Ou pelo menos quase perfeito. Porque havia pequenas falhas. E são justamente essas falhas que Poirot percebe. Quando ele explica tudo, a solução parece óbvia. Mas durante a leitura eu não consegui enxergar. E é isso que eu adoro na Agatha Christie. Ela não esconde as pistas. As pistas estão lá. O problema é que ela faz você olhar para o lugar errado. Outra coisa interessante é que as mortes de Louise e Salome aconteceram porque elas descobriram parte da verdade. Ou seja, não bastava matar Lynette. Era preciso eliminar qualquer pessoa que pudesse revelar o plano. E quando Simon e Jack perceberam que Poirot descobriu tudo, a situação chega ao fim de uma forma trágica. Eles entendem que não existe mais saída. E o desfecho dos dois acaba sendo tão dramático quanto toda a história que eles construíram. Que, os dois se matam. Uma coisa que eu achei muito interessante é que o verdadeiro vilão do livro não é apenas o assassinato, é a ganância. Porque Simon e Jack poderiam ter tido uma vida juntos, mas acabaram escolhendo dinheiro, escolheram a fortuna, escolheram a ambição, e isso destruiu tudo. Agora, falando da minha opinião, eu gostei muito desse livro, muito mesmo. A ambientação do Egito é incrível, os personagens são interessantes, o mistério é inteligentíssimo. E o final é daqueles que faz você querer voltar ao começo para procurar as pistas. Meu personagem favorito, com certeza, foi o Poirot. E acho que também a Rosalie, ela é muito massa também. E também achei a Jack uma personagem fascinante. Porque ela é uma personagem que consegue ser, ao mesmo tempo, vítima e vilã. Você entende a dor dela, mas também entende que ela fez escolhas terríveis. Já a Lynette foi uma personagem que me causou sentimentos mistos. Em alguns momentos eu senti pena dela. Em outros momentos eu entendi porque algumas pessoas não gostavam dela. E eu acho que isso torna a personagem mais real. Se eu tivesse que dar uma nota para A Morte no Nilo de 0 a 10, eu daria facilmente 10 estrelas. Foi um livro que me prendeu do início ao fim. E um dos maiores mistérios de Agatha Christie que eu já li. Agora eu quero saber, vocês já leram Morte no Nilo? Conseguiram descobrir quem era o assassino antes de Poirot revelar? Ou também foram completamente enganados pela Agatha Christie? Me contem nos comentários. Se gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal e até a próxima leitura. Tchau!